Olá, meu nome é Mariana Bellara Reis, eu sou advogada, especialista em processo civil e em processo do trabalho e atualmente sou procuradora-geral do município de Gramado. E estou muito feliz em participar da Jornada Internacional de Direito, nesse formato virtual, embora também estarei no palco no dia da abertura, porque é um evento que eu participo desde que entrei na faculdade, isso já faz bastante tempo. Participei da primeira edição do evento e fico muito feliz em poder retornar agora, trazendo um pouquinho da minha experiência, aqueles que, assim como eu, já estiveram nos bancos e agora atrás das telas, tentando buscar um pouquinho mais de conhecimento e compartilhar as experiências. Esse assunto que eu vou tratar tem relação com o eixo de direito público e as políticas públicas inclusivas. O título, melhor dizendo, Políticas Públicas que combatem a violência de gênero, a discriminação e o racismo, o case de Gramado. Eu vou trazer para vocês a nossa experiência aqui, como nós conseguimos e estamos ainda tentando, numa comunhão de esforços com os entes jurídicos, Procuradoria-Geral do Município, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral da União, trabalharmos nestes temas tão importantes e que cada vez mais exigem um olhar do ente público, do Executivo Municipal. Muito bem. Podemos começar então falando um pouquinho sobre as ações em relação às mulheres, que sem sombra de dúvida é a discriminação mais antiga que existe. Embora tenhamos evoluído muito no que se refere aos direitos das mulheres e aos nossos espaços, sobretudo no poder, ainda há um longo caminho a se percorrer. E se assim não fosse, nós não precisaríamos estar aqui agora falando sobre isso. Em Gramado, nós começamos a trabalhar em conjunto com o Ministério Público e com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para implementar de forma efetiva as políticas públicas que o país já exige em relação às mulheres e que Gramado queria implementar ou intensificar. A partir daí firmamos com o CNJ o primeiro convênio no Rio Grande do Sul da campanha contra a violência às mulheres. Fizemos um lançamento importante e a partir daí o Gabinete da Primeira-Dama, junto com a Secretaria de Assistência Social, passaram a implementar ações que visam a proteção da mulher vítima de violência doméstica, de violência sexual, de assédio moral, numa rede acolhedora que culminará na construção de uma casa de acolhimento para que essas mulheres possam, na medida do possível, ser acolhidas pelo poder público até que a sua vida seja solucionada juridicamente através das ações, então, de competência do Ministério Público ou da Defensoria Pública para garantir a dignidade destas mulheres. Esta foi uma ação importante que nós tivemos e que acabou servindo de exemplo para outros municípios da região e do país. E assim seguimos todos os dias lutando e tentando auxiliar as mulheres para que tenhamos apenas a possibilidade de ter uma vida digna e uma paridade, para que a gente possa, dentro dos princípios do feminismo, tão somente ter a igualdade de oportunidades e poder mostrar a nossa competência, as nossas habilidades, sem sermos julgadas simplesmente pelo gênero, por sermos mulheres. Então essa é uma luta de todos, sejam mulheres ou homens, todos
que se sensibilizam com a causa e que entendem a importância dela. E o município de Gramado é gerido por um homem, um prefeito, que tem essa sensibilidade e permitiu que, através da Procuradoria-Geral do município, nós tivéssemos essa atuação tão ampla. Um outro tema importante no que se refere à inclusão e ao cumprimento da legislação através de políticas públicas efetivas em Gramado diz respeito à parceria que construímos com a Procuradoria-Geral da República no que se refere às populações indígenas. Gramado, como você sabe, é um município que recebe muitas pessoas ao ano. No ano de 2022, passaram por Gramado 7.700.000 pessoas. Uma cidade que tem vocação turística, entretanto que possui uma população de quase 39.000 habitantes. É um número importante de pessoas que passam por aqui. Gramado é o segundo destino turístico mais visitado do país, fica atrás apenas do Rio de Janeiro. E, consequentemente, há uma população de comunidades indígenas que vem à cidade para vender o seu artesanato ou os produtos que adquirem a fim de manter a sua subsistência. Desde 2015, o município vinha tentando resolver o problema dos indígenas que aqui chegavam de outras cidades, então de outras comunidades, e que ficavam espalhados pela rua vendendo sua arte ou os produtos que adquiriam de terceiros. E numa ação inédita, o município ajustou um acordo com a Procuradoria-Geral da República e foi construído junto ao Lago Negro, que é um dos maiores e mais conhecidos pontos turísticos da cidade, o espaço indígena. A partir daí, as comunidades que reiteradamente vêm a Gramado e que estão cadastradas no município e que integram um acordo que firmamos com a Procuradoria-Geral da República, essas comunidades têm o seu espaço destinado, reservado e exclusivo nessa área indígena que foi construída junto ao Lago Negro. Ali eles interagem com a comunidade, garantem a sua subsistência e têm um lugar digno para trabalhar. Ocorre que, como não poderia ser diferente, no momento em que as demais comunidades que tradicionalmente não vinham a Gramado descobriram a existência desse espaço, entenderam por bem reivindicá-lo também. E aí nós tivemos um problema jurídico e físico, porque aquela área, se vocês estiverem em Gramado e forem passear no Lago Negro, não deixem de observá-la, aquela área ela é exclusiva para um número X de comunidades. Não há espaço para outras, até porque se priorizou, à época, aquelas que reiteradamente vêm para cá e já têm uma identificação com a comunidade. Em razão disso, nós firmamos um novo acordo com a Procuradoria-Geral da República, construindo mais 2 espaços, esse sim para os indígenas itinerantes. Então, Gramado possui um espaço exclusivo para os índios, onde algumas comunidades que tradicionalmente já vinham à cidade têm espaços pré-definidos e exclusivos, e aquelas comunidades que querem vir à cidade em razão do nosso fluxo turístico e da possibilidade de venderem mais seus produtos. Então essas comunidades têm 2 espaços e elas têm que fazer um rodízio para poder estar legalmente em Gramado. Foi uma construção difícil de ser feita, porque nós estamos falando de direitos indígenas, sabemos
todas as restrições que este tipo de comunidade tem em relação à legislação, pela proteção constitucional e legal que eles têm, mas buscando as alternativas legais através da legislação, de uma interlocução forte e combativa junto à Procuradoria-Geral da República, o município de Gramado conseguiu, então, de forma inédita, disponibilizar às comunidades indígenas um espaço exclusivo. E isto também é algo que os outros municípios tentam copiar e tem que ser copiado, porque facilita a vida do indígena e, ao mesmo tempo, resolve um problema sério, seja de mobilidade urbana, seja de ocupação dos espaços públicos, porque há um regramento de onde essas comunidades itinerantes podem e devem permanecer. E outro tema que eu trago aqui, já que estamos falando dos cases de Gramado, é a ação que tivemos em relação ao combate à discriminação racial, prevista na Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89, que vocês sabem, a discriminação racial ela não se dá apenas em razão da raça, mas também da cor, da etnia, da religião e da procedência nacional. E como referi há pouco, Gramado recebeu, ao menos em 2022, 7.700.000 pessoas. Evidentemente que muitas dessas pessoas acabam residindo na cidade, vêm a passeio e resolvem se estabelecer aqui. Evidentemente, no primeiro momento há um choque cultural, porque Gramado, tradicionalmente, a grande parcela da população gramadense é de descendência ítalo-germânica, um pouco também portuguesa, mas grande parte ítalo-germânica, e há um choque de culturas quando as pessoas que não têm esta procedência acabam chegando na cidade. Não bastasse isso, nós percebemos em conversas que tivemos, então, aí na parceria com a Defensoria Pública do Estado, vocês podem perceber que nós praticamos interlocução o tempo inteiro com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, Procuradoria-Geral, sempre tentando implementar as políticas públicas em parceria com os demais entes do esquema judicial, né, do mundo jurídico. E nessa parceria, nessas conversas todas que tivemos com a Defensoria Pública do Estado, na sede de Gramado, nós constatamos que a história, sobretudo dos afrodescendentes, dos negros, não era contada na nossa cidade. Se entendeu, depois de muitos estudos, que houve sim uma contribuição dos negros na construção da cidade, menor, mas houve, portanto, ela deve ser reconhecida e enaltecida. E passamos então a discutir como faríamos isto. Num primeiro momento, a Defensoria Pública do Estado pretendia que o município de Gramado firmasse um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para implementar estas políticas. Naquele momento, entendemos e continuamos entendendo que não haveria nenhuma razão em assinarmos um TAC, porque não havia e não há denúncias ou relatos de práticas discriminatórias na cidade que justificassem um termo onde nós ajustaríamos condutas, portanto, inexistentes, para que elas não se repetissem. A partir daí, começamos a pensar
em ideias e trouxemos novamente o ineditismo da assinatura de um termo de cooperação com a Defensoria Pública do Estado. Termo este que previu e prevê a aplicação de certas ações pelo Executivo de Gramado, pelo Poder Executivo, pelo município, portanto, na implementação da valorização da participação negra no município e do combate à discriminação racial como um todo. Tanto é que uma das primeiras ações, antes mesmo da assinatura do termo, porque o termo de cooperação isso é o resultado de algo que vínhamos há muito tempo discutindo, mas uma das ações imediatas que fizemos, e de novo, se os senhores estiverem em Gramado para o evento presencial, não deixem de conhecer o Museu Major Nicolete, que fica na Rua Torta, no centro de Gramado. No museu, que conta a história de Gramado, a primeira sala é dedicada à população negra que aqui esteve e colaborou para a construção do município. É uma forma de demonstrar a inclusão da população negra, então, na nossa história, de mostrar a inclusão e o interesse do município de Gramado em contar também a história dos negros na nossa construção. Além disso, Gramado é uma cidade que possui muitos eventos. Como eu disse, a matriz econômica da cidade é o turismo. Então nós estamos sempre produzindo e apresentando eventos à comunidade. Neste termo de cooperação, nós acabamos ajustando que ao menos 20% dos trabalhadores dos eventos, seja no elenco dos shows ou na parte administrativa, operacional, tem que obrigatoriamente ser composta por negros. Evidentemente que a gente espera que sempre sejam mais. E que bom seria, no mundo ideal, que nós não precisássemos definir percentuais e cotas. Mas, assim como é no feminismo, no combate ao racismo, nós estamos numa construção para, quem sabe, no futuro, mudarmos os paradigmas e não precisarmos mais defender o direito das pessoas ditas de minoria através de legislações ou de termos de cooperação ou de ajustes para que elas possam viver. Mas neste momento é um passo importante na defesa dos direitos dos afrodescendentes, das pessoas que tenham uma raça ou uma cor diferente. E ainda, importante que se diga, dentro deste termo de cooperação, nós definimos que no âmbito do Executivo Municipal haverão, e já ocorre, cursos de capacitação aos servidores públicos para que eles identifiquem atitudes de discriminação racial e tomem as providências previstas no termo. Uma delas é relatar o fato à Procuradoria-Geral do município, que por sua vez reportará à Defensoria Pública ou diretamente à Defensoria Pública, mas que também identifiquem quando eles sofrem a discriminação racial. Então, esses cursos de capacitação visam a identificação de uma discriminação racial existente, onde eu estou visualizando existente entre terceiros, e aquela que porventura eu possa sofrer. E isto é, sim, uma mudança de paradigma e só pode ser feita através da capacitação. Outra situação importante que vai ocorrer em relação a esse termo, e haverá uma implementação no decorrer
deste ano, de 2023, provavelmente concluindo em 2024, nos pontos turísticos da cidade, onde houve a participação dos negros, haverá totens com QR Codes, onde as pessoas que nos visitam lerão com os seus celulares o QR Code e passarão, então, a visualizar, a entender a história daquele local e a contribuição de todos os povos que ali estiveram e contribuíram para aquele local, inclusive da população negra que aqui esteve desde o início. E assim a gente vem tentando construir políticas públicas efetivas para as populações indígenas, negras e também para as mulheres, numa demonstração de que é possível, quando todos os poderes convergem, de transformarmos as cidades em locais mais inclusivos, que visam, de fato, a valorização de todos, independente da sua cor, da sua raça, da sua etnia, da sua religião ou da sua procedência nacional. A ideia, com o termo, com os acordos, com os convênios, é fazer valer o princípio básico da nossa Constituição, que todos são iguais perante a lei. Então é desta forma que o município de Gramado vem trabalhando dentro das políticas públicas inclusivas nestes três segmentos exclusivos que conversei aqui rapidamente com vocês hoje. Eu espero sinceramente ter contribuído com o debate, demonstrando de uma forma muito sucinta como nós construímos as nossas políticas públicas em relação aos negros, aos indígenas e às mulheres, e que sirva de incentivo para que nós, operadores de direito, cada vez mais tenhamos ideias inovadoras, criativas, para transformar o direito, para transformar o mundo através do direito num lugar cada vez melhor. Muito obrigada por me ouvir, obrigada à direção da Jornada Internacional de Direito pelo convite, e quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais sobre o termo de cooperação da Defensoria Pública em relação às políticas públicas que combatem a discriminação racial, quem tiver dúvidas em relação aos documentos que criamos junto com a Procuradoria-Geral da República em relação aos indígenas, ou mesmo as ações voltadas à política pública de proteção às mulheres vulneráveis, eu sigo à disposição através dos meus meios de contato que estão aqui na tela. Muito obrigada, uma excelente jornada a todos nós, nos vemos em breve, e se estiverem em Gramado, não deixem de visitar a nossa cidade que, como eu bem disse aqui agora, acolhe a todos de forma igualitária, independente de onde venham, de quem são, das suas preferências. Um abraço a todos, um excelente evento.